O tema da conversa de hoje é direito e literatura. Ambos têm por objeto a palavra, mas não estão necessariamente relacionados. Os pontos de interseção, no entanto, são muitos. A ficção, por exemplo, pode retratar o fenômeno jurídico e, em alguma medida, quando a questiona, é capaz de influenciar o mundo do direito. Meu convidado de hoje é Felipe Cuesta, que é promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, titular da 3ª Promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio da Capital. Ele também é autor de antologia de contos, de ensaios, de um romance e participa ativamente das atividades literárias na Amperj, na nossa associação, onde tem inclusive uma coluna sobre literatura. Bom dia, Felipe. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar te pedindo para falar sobre as suas impressões da importância da literatura para o membro do Ministério Público. Por que é interessante que o promotor, o procurador de justiça, que tem, né, suas atribuições funcionais, dediquem também tempo à leitura e mesmo à escrita? Bom dia, Luísa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito satisfeito de estar aqui falando sobre esse tema. E para mim é uma honra estar participando desse podcast. Bem, direito e literatura são duas atividades essenciais para o ser humano, né? O homem, todo mundo sabe, a partir do momento que ele precisa viver em sociedade, ele passa a precisar do direito, porque ele não tem como prescindir de impor sua vontade perante o outro, a não ser que isso seja imposto ou regulamentado por um contrato social, conforme a gente já conhece a história, desde Thomas Hobbes e etc. A literatura, da mesma forma, é uma atividade essencial para o ser humano, porque ele precisa contar, ele precisa perpetuar suas histórias, ele precisa deixar registrado as impressões que ele tem sobre o mundo e passar para as novas gerações as experiências que ele já teve anteriormente. Então, esse tangenciamento ele é inexorável e, obviamente, que não só livros jurídicos podem falar de questões históricas, mas principalmente livros de ficção podem trazer também nas suas histórias temas jurídicos. E essa interseção ela é muito interessante para enriquecer o cabedal de histórias possíveis de serem analisadas. E para o membro do Ministério Público, para o operador do direito, especialmente no momento em que nós vivemos eu diria uma crise assim, dos fechamentos de livrarias, né, do encurtamento do mercado literário. Isso se deve, evidentemente, por conta da nova tendência no mundo, que são as redes sociais, a necessidade de que as informações sejam divulgadas de forma muito rápida e muito compartimentada, sem que haja muito tempo para que você desenvolva grandes assuntos, que você elabore reflexões mais complexas e você precisa dar conta de uma série de compromissos, você precisa dar conta de uma série de informações num oceano de pouca profundidade. E as pessoas no lazer também, até pelo cansaço, pela exaustão que esse mundo acaba gerando, as pessoas têm preferido também os streamings, né, como uma forma de descansar. A pessoa prefere ver uma série, ver um programa, que é maravilhoso também, mas que é um comportamento mais passivo. Você não fica tão... você não fica com tantos elementos você não aguça tanto os seus sentidos como a leitura te faz. Então, assim, eu acho tão importante a gente difundir, tentar pensar numa maneira de preservar esse hábito, de incentivar, de adquirir. Por quê? Porque a gente precisa do direito no dia a dia, né? Os operadores do direito, a gente precisa escrever as nossas petições, os procuradores, os seus pareceres, os promotores, as suas manifestações. Eu, por exemplo, sou promotor de tutela, como você falou, me apresentando, e a gente pode falar que, digamos, uma peça jurídica importante na minha atuação, a elaboração de uma petição inicial de uma ação civil pública, uma peça que às vezes tem 30, 40 laudas. E a gente sabe que é como se fosse uma receita de bolo, né? Você tem o cabeçalho, você tem a fundamentação jurídica, você tem a legitimidade, você tem a jurisprudência, você tem os conceitos prontos. Tudo isso basicamente não muda, a não ser quando você quer fazer uma atualização daquele conteúdo. E a gente sabe também que nessa urgência que existe hoje no mundo pela pressa, os destinatários das nossas manifestações, eles não têm tempo de ler tudo que a gente argumenta. Então, o que é importante, né? O que é essencial na nossa atividade quando a gente está escrevendo?
porque, óbvio, temos as audiências também, as sustentações, essa é a parte oral da nossa atuação. Mas quando a gente faz a parte escrita, acho que a gente tem que... O mais importante para a gente convencer, para a gente querer fazer com que a nossa intenção seja prestigiada pelo juízo, é a gente contar o fato, né? O fato que está levando a gente até aquele pedido, até aquela demanda. A gente costuma chamar o fato em processo civil, se eu não me engano, isso eu ainda me lembro, como causa de pedir. Causa de pedir é aquele famoso fato, depois vem o fundamento jurídico, né? Então, como é que você conta um fato? E aí? Como é que você vai... Porque, na verdade, você precisa trazer uma história que aconteceu, que, de uma certa forma, repercutiu no universo jurídico, e você quer que aquilo... Entende que aquilo gerou uma consequência, e você quer que aquilo gere uma determinada sanção, uma imposição de um dever para quem você está pedindo. Então, como é que você vai contar esse fato? O juiz é o nosso primeiro leitor, né? Pois e é. o profissional do direito escreve, como você está dizendo, de uma forma muito engessada, né? Muito presa a essas fórmulas. Então, você acha importante no processo, né, se manifestar de forma literária, quer dizer, com o sentido de convencimento, de capturar a atenção do juiz, ou enfim, ou da parte adversa que vai ler o que a gente escreve, quer dizer, o promotor, o procurador? Então, Luiz, eu acho assim, eu acho que eu faço um pouco de crítica, né? Eu acho que existe, evidentemente, um tecnicismo que é necessário na peça jurídica, mas a gente quando a gente se depara com a leitura de uma peça jurídica, a gente não pode esquecer que aquilo não é uma tese acadêmica. Aquilo é uma coisa que tem um fim prático. Aquilo está destinado a buscar um interesse, um direito, que no nosso caso não é nem nosso, né? É da sociedade. Então, acho que ser o mais claro possível, ao contrário de ser um sinônimo de pouco caso, é um sinônimo de simplicidade. E simplicidade é uma coisa que é elegante, porque você não precisa impostar e escrever uma série de palavras ininteligíveis para você passar uma mensagem eficiente. E essa reflexão, essa forma de contar, essa forma de explicar, isso, se você tem uma bagagem literária, se você está acostumado a ler literatura, se você tem o hábito de forçar o seu cérebro a refletir sobre diversos temas e poder passar aquela reflexão para o papel na forma de formação e elaboração de uma ideia, com certeza você vai estar, na minha modesta opinião, muito mais apto a convencer o seu interlocutor de uma forma eficiente. E se você puder aliar isso, evidentemente, a fazer uma citação literária ou se inspirar, entre aspas, num trecho de uma obra que mistura direito e literatura, que possa ter cabimento numa determinada situação, claro que essa pincelada, na minha visão, vai enriquecer a sua fala. Fala, no caso de lato sensu, né, a sua escrita. A linguagem jurídica, às vezes, ela é muito hermética, né? Esse hermetismo, então, ele é um pouco cansativo para todo mundo. E excludente, né? Porque os destinatários da prestação jurisdicional, a sociedade, de uma maneira geral, muitas vezes não entende, né? Não é capaz de compreender o conteúdo daquilo que está sendo transmitido a ela. E nem querem que seja daquele jeito, né? É terrível. E aqui no podcast a gente sente isso, né? Muitas vezes uma entrevista, não no seu tema, mas em tema mais jurídico, é muito difícil evitar o legalês, como a gente fala, né? Então, você acha que a literatura contribui no sentido de democratizar esse acesso? Eu acho. Eu acho que, aliás, a literatura, além de democratizar esse acesso, não é que ela democratize, ela na minha opinião, nos força a escrever de forma mais simples, mais sofisticada e menos hermética. E, consequentemente, a gente passa com mais credibilidade a nossa mensagem e aí o destinatário vai ter mais facilidade de entender aquilo que a gente está dizendo. Sim, com certeza. Então, os profissionais do direito escrevem dessa forma, né, muito técnica, mas temos, né, exemplos de autores que escrevem de forma literária sobre temas jurídicos para o grande público. Tivemos recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras o José Roberto Castro Neves, tem uma outra escritora muito popular e de sucesso, a desembargadora Andréa Pachá. Então, você que também é autor, me fala um pouco como é o seu processo criativo. Esses temas do teu ofício, vamos dizer assim, penetram na sua literatura? Com certeza. Eu acho que é impossível você dissociar o seu trabalho do que você vai acabar escrevendo, porque, especialmente quando você trabalha, como foi o meu caso, de 18 anos em vara criminal, antes de passar para a tutela, você se depara com um mosaico do sofrimento humano, da mazela da sociedade, daquilo que mais é aflitivo no conflito social, né? Porque eu acho que quando você está falando de sanção jurídica e violação ao universo jurídico,
a gente tem várias esferas, mas quando a sanção ela precisa do direito penal, quando a violação chega a esse ponto, nós estamos tratando do extremo da condição humana. E com certeza são histórias que trazem drama, trazem angústia, trazem tristeza. E essas histórias, elas acabam virando fonte de inspiração, sim, para você escrever. O próprio romance que eu publiquei, ele se baseou num caso que eu tive na vara criminal, e obviamente foi um ponto de partida que eu utilizei, que eu achei interessante, e a partir dali eu ficcionalizei aquela situação, transformei aquilo em ficção, mas partindo de um ponto que era da minha trajetória como promotor de vara criminal. E acredito que a doutora Andréa Pachá, também, que é uma excelente autora, que já era escritora antes de ser juíza, ela também sofra disso, e o Novo Imortal, que eu admiro muito, a maneira como ele escreve. Ele tem um livro sobre literatura, genericamente, tem um livro sobre Shakespeare, que fala muito sobre as obras de Shakespeare de uma forma descomplicada. Eu acho que ele presta muito essa função. Ele atende, entre aspas, atende a exatamente o que a gente começou falando na entrevista. Ele tenta mostrar para o grande público, aguçar no grande público o interesse pela leitura de Shakespeare de uma forma simples, porque às vezes você fica afastado e fala, ai meu Deus, eu vou ler Macbeth, eu vou ler Hamlet, eu vou ler Rei Lear, isso vai ser muito difícil. E não é nada difícil, é muito legal, é muito simples, é muito humano, é muito das nossas relações, essas histórias. Sim, ele é um profundo conhecedor da obra alma humana de Shakespeare. Sim. E recentemente eu vi uma entrevista, agora não me recordo o programa, com ele, e ele ressaltou o fato de que Shakespeare escrevia para o público em geral, Sim. e não para uma elite. Não. Né? Então, essa ideia elitista da literatura não está presente na obra dele, ao contrário. E falando sobre o direito na literatura, há muitos exemplos, né? Você mencionou essa inspiração dos casos criminais, realmente é mais óbvia, talvez, é mais frequente. A própria Andréa Pachá escreve sobre outros assuntos, né? Inspirada na sua trajetória pelas varas de família, pelas Sim. varas de órfãos e sucessões. E na literatura universal, eu me lembro imediatamente do Processo, do Franz Kafka, Crime e Castigo, Mercador de Veneza, voltando a Shakespeare. Então, e no Brasil também inúmeras obras. Que obras você recomendaria ao público curioso de conhecer um pouco mais o universo jurídico, né? O sistema de justiça ou os seus atores principais? Sim. Bom, eu acho que ninguém pode deixar de lembrar, né, no primeiro momento, do grande autor russo Fyodor Dostoiévski. Esse cara, para mim, ele é um dos maiores romancistas de todos os tempos, porque ninguém como ele penetrou na alma humana de forma tão intensa, e ninguém como ele conseguiu transmitir para o papel e para a reflexão de todo mundo a amplitude da neurose humana e da insensatez, da contradição, da loucura, da redenção, da religiosidade, do paganismo, da demonização do homem, dos conflitos, do fundo do poço. E o exemplo que todo mundo fala dele, né, clássico, que a maioria das pessoas conhece, é o Crime e Castigo, que é um livro... Pois foi a primeira que me veio à mente, mas há outros, né? Sim, outras obras. Você tem os Irmãos Karamazov, que é a síntese de tudo que ele construiu, mas o fato é que o próprio Dostoiévski, ele tem uma vida muito intensa na questão do combate ao regime russo, e ele por participar de um grupo de oposição como jornalista, não sei se as pessoas sabem muito disso, mas ele foi condenado à morte pelo czar. Só que, na verdade, era uma estratégia do czar para bagunçar com a cabeça dele. Tanto que já era uma estratégia, mas ele só ficou sabendo que a sua sentença de morte não seria de morte 6 minutos antes dele subir no patíbulo para ser executado pelo carrasco. Aí a sentença foi lida em voz alta, que estava sendo comutada para degredo e trabalhos forçados na Sibéria, onde ele passa 6 anos convivendo com a mais alta gama de criminosos de todas as espécies. E aí ele volta absolutamente modificado, mortificado e modificado, mentalmente, digamos assim,
faltou a palavra, influenciado por esse cabedal de pessoas, e ele escreve as 5 obras fundamentais da sua vida, né? O Crime e Castigo, o Idiota, Os Demônios, e termina com Os Irmãos Karamazov, além do adolescente. E o Crime e Castigo foi a primeira, foi a síntese. É um cara que se acha extraordinário, que é o Raskolnikov. Ele acha que ele tem direito a matar e eliminar as pessoas que são ruins para o mundo. Mas aí quando ele mata, ele entra numa neurose, num arrependimento, num desespero, numa situação de absoluta angústia pelo fato de ter cometido aquilo, angústia essa que é aumentada pelo inspetor, o Porfírio, que é um cara que persegue ele, e ele acaba quase que confessando o homicídio, e aí ele só encontra a redenção com uma prostituta, que faz uma analogia com a situação divina, né? Que é a Maria Madalena. Ele consegue encontrar Deus e encontrar um propósito maior para a vida dele, quando ele se relaciona com uma mulher que era absolutamente abnegada e queria viver em prol dele. Então, Dostoiévski, Crime e Castigo, para mim é uma obra paradigmática, e para não ser cansativo, citando um exemplo brasileiro... Eu ia te pedir isso. Na literatura brasileira, pensei logo em Memórias, né? do Cárcere, O Alienista... O Machado é o fundador da literatura moderna brasileira. Eu acho que todo mundo que quer ler literatura tem que começar lendo Machado. Então, o Machado, ele traz o Alienista como exemplo, uma obra pequena, né? Um sujeito, Simão Bacamarte, que foi estar na Europa, e ele é um psiquiatra, e ele acha que ele é o bambambam. E ele chega em Itaguaí e ele começa a internar todo mundo como louco. Interna 1, interna 2, daqui a pouco a cidade inteira está internada, e a gente começa a perceber que, na verdade, talvez ele que esteja padecendo de uma enfermidade, né? Então é muito interessante essa obra para a gente discutir inimputabilidade, para a gente discutir artigo 26 do Código Penal, para quem fala de culpabilidade, e é uma obra que questiona muito a questão das casas de manicômios, a validade disso, e o próprio conceito de loucura e sanidade fica num limiar muito próximo. Acho muito boa. Então não existe nenhuma incompatibilidade entre o profissional do direito, né, que atua, né, com seu ofício principal, vamos dizer assim, e a literatura de forma ativa, né, como escritor. E você, preocupado com isso, criou, né, me corrija se eu estiver enganado, o concurso literário da Amperj. Foi uma iniciativa sua. Como foi a adesão desse primeiro concurso? E num desdobramento dessa pergunta, é difícil publicar no Brasil? Olha, na verdade, o concurso literário ele foi criado na primeira edição, foi uma iniciativa da diretoria da Amperj. Eu participei do concurso na categoria conto, eu encaminhei um conto para disputar o Procrastinação, e ele foi o vencedor. Então, por conta desse, e foi publicado na antologia, eu tenho outros contos publicados em algumas antologias, mas para esse concurso que está em vigor agora, que é o segundo prêmio literário da Amperj, eu fui convidado pelo Dr. Cláudio Henrique, pelo Dr. Felipe, a fazer parte da banca examinadora. Então eu não estou concorrendo, porque eu estou agora do lado de cá, e eu acho, inclusive, que os colegas têm que se deparar com isso, têm que se motivar para mandar suas histórias. As pessoas têm, às vezes, uma falsa impressão de que uma história precisa ter um grande tema. Não tem. Muito mais que um grande tema. Pode ter um tema mais banal possível, desde que ela seja contada. Tudo que importa é a maneira como ela é contada. Então eu acho que isso é essencial. E ficção, né? Outra coisa que eu queria falar, que eu acho interessante, se você me permite, eu me deparo muito com as pessoas assim, por que eu vou ler ficção, né? Um mundo tão corrido. Eu preciso ler autoajuda, o livro técnico que me deu alguma coisa prática. Né? De fato, você não vai ler. Eu nunca li um livro de Clarice Lispector nem de Graciliano Ramos que me dissesse para acordar às 5 horas da manhã. Por outro lado, eu também nunca li um Tolstói, ou um Kafka, ou um Dostoiévski que me ensinasse a ser uma pessoa melhor. Né? Eu acho que autoajuda, isso não significa dizer que a autoajuda não tem sua relevância. Tem, claro que tem. Mas a gente sabe que as grandes questões da humanidade, as nossas grandes questões, não se resolvem num checklist. Né? A gente precisa de viver histórias ou ler histórias dos outros. Porque quando você vê alguém sofrendo, chorando, caindo, recuperando, se redimindo, aí sim que você começa a entender a natureza humana. E você começa a se ver naquela história. Porque você começa a compreender as contradições, a perenidade das nossas relações, das nossas reflexões. E aí você se deparando com literatura que traz a ficção como histórias de vida que já foram vividas e contadas, você acaba podendo refletir e melhor criar a sua própria percepção de si mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Então, o concurso serve de um estímulo, né, para que os colegas
se Olha. aventurem a escrever. Sim. Mas você está preocupado também com a leitura, que eu sei. Ah, sim. E recentemente foi criado um clube do livro. Ontem faça propaganda. Ah, sim. Bom, isso foi uma coisa até informal que surgiu. A gente tem nos grupos de colegas vários temas, assim, tema de viagem, de remuneração, de acumulação, de assuntos gerais. Isso nos grupos de WhatsApp. Promotores e procuradores, nos grupos de WhatsApp. Grupo dicas de filmes. Vinhos. Vinhos. Né? O Carlos Bernardo, nosso colega paradigmático nesse ponto. Um grande amigo. Mas aí eu pensei assim com uma da colega, falei, pô, por que a gente não pensa, de repente, criar uma coisa em formato de um clube do livro, né? Para ver se tem adesão, se os colegas têm interesse. Isso faz 2 meses. E foi uma surpresa, porque nós estamos com quase 90 membros, assim, nós já fizemos uma primeira leitura. E funciona de uma forma muito interessante. Você entra no clube, você entra na lista, você não precisa falar nada, você fica ali, você vai participar da eleição, porque todo mês tem uma curadoria com 6, 7 obras, determinado tema. O grupo escolhe o livro que vai ser. Na verdade, você tem um curador todo mês. Aí você escolhe um recorte. Por exemplo, literatura africana. Aí você vai trazer 7 ou 8 autores daquela literatura e as pessoas vão votar para você ter uma enquete. E aí a gente vai decidir qual vai ser a obra e vamos ter um debate no final do mês. Tivemos um primeiro mês onde nós lemos Lavoura Arcaica, do Radu Nassar, que é um livro bem denso, mas é muito bom. Tem um filme também que o Celton Mello e o Raul Cortez são protagonistas. E esse mês nós estamos com uma autora italiana e as pessoas estão com muitas ideias assim, para a gente discutir. Convido até os colegas, né, os ouvintes que tiverem interesse em participar. É muito simples. Todo mundo tem um colega que certamente já está no grupo e basta pegar um link e entrar para participar dessa atividade. Muito bem, parabéns pela iniciativa. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast toda terça-feira. Você já sabe, um novo episódio está disponível no site da Amperge, no site da Rádio Roquete Pinto e nos principais tocadores. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Comente e compartilhe. Obrigada. Obrigado a você pelo convite mais uma vez.